Tudo bom aos nossos convidados e aos nossos telespectadores? Muito bem. E comigo também aqui a Ana Carolina Ariano. Ana Carolina, que é empresária, né, na área de educação e proprietária do Colégio Ariano aqui em Santos. Prazer recebê-la. Tudo bem, Ana? Prazer é nosso, tudo ótimo. Ana ou Carol? Carol. Carol, né? Carol. Essa Ana Carolina, né? Carol. E a nossa Daniela Fiscarelli também, sempre atenta à equipe de produção aqui do painel regional, enfim, e interagindo com você diariamente nesta edição, programa gravado, né, Dani? Isso não vai ser possível. Tudo bem, né, Daniela? Isso mesmo, tudo bem. Boturão, boa tarde a todos. Boa tarde a você que está nos assistindo. Como o Boturão já disse, o programa é gravado, mas mesmo assim participe enviando críticas, sugestões, opiniões através do nosso Facebook, Painel Regional TV. Perfeito, muito bem. Bom, a parte de nutrição é uma discussão antiga, não é? E que de tempos para cá veio ganhando corpo, né? As pessoas, de maneira geral, estão mais preocupadas com a boa alimentação, andam mais preocupadas com a boa alimentação, é a impressão? Muito mais, né? De uns tempos para cá, justamente pelo aparecimento das doenças crônicas, né? Cada vez em maior escala, diabetes, hipertensão, obesidade, principalmente a obesidade infantil, que é hoje uma epidemia mundial. Né, justamente pelo consumo de fast foods, de comidas extremamente gordurosas e açucaradas, né, alimentos, preparações assim. Então essa má alimentação, essa má educação está fazendo surgir essa necessidade da população de se reeducar e educar os seus filhos também. É um problema sério, isso talvez seja um maior problema, né? Sim. A obesidade infantil. E você dizer para o filho não comer alguma coisa que você mesmo come. Exatamente. Né? Acontece muito, né? Sim. Essa educação, ela tem que vir dos pais. Né? Na escola, nós trabalhamos num contexto geral, nós ajudamos e damos um caminho. Mas se os pais não colaborarem em casa e não mostrar à mesa como tem que ser feito, o filho ele não vai comer, ele não vai fazer. Né? Porque ele vai imitar os pais. Na escola ele imita os amiguinhos, ok, tá todo mundo em grupo, vamos fazer. Mas chegando em casa, se aquilo não tem uma continuidade, isso não vai para frente, né? Então nós temos que ter uma consciência de todos. O que eu vejo hoje é que muitas pessoas falam muito de qualidade de vida, de alimentação saudável, mas na hora da prática... Exatamente. Os pais hoje estão cada vez mais práticos. Dá aquela né? vontade, né, de comer o salada, exatamente. E a sorvetão. praticidade, né? A mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, então chega em casa, vamos no congelado, né? Vamos pegar antes de ir para casa, então vamos ao fast food, né? E a criançada vai adora. Buscar na escola, já vai buscar com a surpresinha. Exato, sempre no carro. Não tem, aí chega depois e fala, a mãe leva a surpresinha. Leva a surpresinha. Sempre um doce. Chega sem a surpresa para você ver, porque acostuma, tudo é um hábito, né? A criança, ela se acostuma. Então, e é difícil, né? E aí você vai chegar em casa e vai falar, vamos comer salada? Mas que salada, mamãe, né? Fica um pouco difícil. Tem que ser, isso aí já tem que ser bem pequenininho. É um trabalho da escola, mas como a Mariana falou, os pais têm que se conscientizar de que também tem que se estender em casa, senão fica muito difícil. Muito bem. Aldo Neto, pois não, Aldo? Experiência longa aí nessa questão, né? Vencedor. Aldo é um grande vencedor, sem dúvida nenhuma. Que é isso. Realmente essa dificuldade, verdade. A pessoa que passa por um problema de obesidade tem muita dificuldade para emagrecer e retomar a vida mais saudável. O Aldo é um grande exemplo aqui de que isso é possível, a duras penas, né, Aldo Neto? Faz parte. Mas graças a Deus a coisa caminhou bem, né? Nada da vida é sem sofrimento. É verdade. Diga, Aldo. Eu estava lendo sobre esse assunto. Tem um estudo interessante, foi feito na Austrália, no hospital infantil de lá, que mostra que um dos fatores que tem levado bastante à obesidade infantil é o tempo de tela das crianças. O que é tempo de tela? A criança no iPad, a criança na TV, a criança no celular. Vocês veem esse reflexo também aqui no Brasil acontecer? Muito. Hoje em dia, muito. Infelizmente, é difícil você pega uma criança de 2 anos que sabe mexer no iPad, tem, inclusive, não é que ela sabe mexer, ela tem, ela já ganhou de aniversário, já pediu. Isso é muito ruim, né? Porque isso prejudica em vários setores. Isso, como é que a criança chega assim tão rápido? É o convívio com a família? Sim. A televisão? O que é? E na verdade, assim, vamos entrar de novo naquela questão da praticidade. A criança sabe como é fácil. A mãe... Eu tenho um casal amigo meu que tem uma criança, deve ter 2 anos.
a criança fica o tempo inteiro com o iPad na mão vendo desenho. Então, é Pra porque mãe isso poder causa- os isso pais dá Com um- o perdão da conversarem, palavra, eu ia falar exatamente. isso, com o perdão da palavra, é para não encher o saco dos Exato, pais, a é isso? praticidade. Então, assim, eu preciso fazer compras, então eu coloco É. você no carrinho, eu te te dou dou o um iPad, iPad. você vai brincar e eu faço compras tranquila. Ou eu estou numa pizzaria, num casal de amigos, enquanto nós vamos conversar, eu te dou o seu iPad É. e você fica quietinho. Você vai Então, treinando assim, o neném pra- você vai menino pra deixando louco. quietinho. Então, Exatamente. eu acho E é muito isso a gente pega até num outro ponto que seria o aprendizado. Claro que nós temos que acompanhar a tecnologia, todo mundo tem sua opinião, né? Só que cada vez mais as escolas têm tablets, têm iPad, têm tudo isso que estimula a criança a ficar mexendo na tela. Hoje nós temos alguns estudos já publicados que é necessário a escrita para que a criança memorize, para que aquilo entre. Então, na tela do computador, a leitura é diferente. A leitura, como o cérebro recebe a leitura de uma tela de computador e de um livro e de uma Sim. escrita. Sim. Né? Então, tudo que está evoluindo, né, que nós trabalhamos até hoje, que o homem trabalhou até hoje para que a gente tenha mais praticidade e facilidade no dia a dia, faz com que a gente acabe emburrecendo um pouco mais, né? Se alimentando cada vez pior, estudando de uma forma que vários estudos publicados apontam que não é o adequado. Sim. Então, enfim, E tudo para sem onde limite, mais nós né? vamos parar, Nós né? estamos sem limite. Sem não limite. tem As limite, crianças, né? Antigamente, né, um pouco mais atrás, a gente até comia porcarias, mas tinha um limite, né? Era no fim de semana, ou você tinha que, de repente, merecer aquilo, não é verdade? O tamanho era menor, né? Sim, e hoje em dia, todo dia. Vamos todo dia ao fast food, vamos todo dia brincar de iPad o tempo todo, e isso é muito complicado. Mas a criança está sem limite. isso é um simbolismo que você usa ou na escola você sente isso? É a realidade mesmo? Sai da escola e vai no fast food? Vai, sim. Todo dia? Opa! Quando É não mesmo? faz almoçado do fast food. É muito complicado. Almoçou Mas a molecada gosta no da McDonald's comida, da viu? vida e Mas vai pro é comércio. automático, né, Boturão? Eu tava vendo ela falando, eu lembrei de trazer para o nosso campo da política, um amigo meu está muito preocupado agora com a questão da urna eletrônica, que não vai ter mais, né? Porque ele não lembra mais como é que se escreve o nome dos candidatos. Eu, sinceramente, Olha eu não tenho só, né? lembrado O muito ponto disso que a não, gente mas está chegando. Então, o ato de escrever ajuda a memorizar as coisas. Não? sobre essa coisa da criança com 2 anos, já está no iPad, enfim, né? Para não atrapalhar a compra da família, a pizza com os amigos, essa coisa toda aí. Eu li outro dia uma reportagem de um colégio, né, que resolveu remontar tudo. Sim. E até uma determinada idade, não sei se é 5, 6 anos de idade, não tem nada eletrônico no colégio. Um colégio à moda antiga dos anos 60. Você é empresária do ramo, enfim. Sim. Válida essa iniciativa? Já pensou em fazer Olha, isso? Ou você acha que você vai isolar a criança do mundo? Também não é muito... Não precisamos, nada na vida tem que ser radical, né? Eu acho que assim, tudo tem que ter limite. Hoje a molecada está muito sem limites. Então assim, lá na nossa escola, hoje, por exemplo, crianças de 2 anos não têm acesso a nada eletrônico. Porque não tem essa necessidade. A criança de 2 anos nós temos que fazer a parte lúdica. A parte lúdica é brincar, é desenvolver. E que eu não preciso de um iPad para isso. Hoje nós temos brincadeiras de roda, cantigas, a gente tem parque ao ar livre. Então assim, lá é a partir de 4 para 5 anos que você vai colocar sim numa sala de informática, você vai ensinar. Porque é aquilo, você tem que acompanhar a tecnologia. Não dá pra gente dizer que ela não existe, ela tá aí batendo na nossa porta. Mas tudo tem um limite, né? Então assim, na escola tem um pouquinho. Como em Tem casa, aula, tem que né? ter? Tem, um pouquinho. Né? Vamos comer uma porcaria? Vamos, um pouquinho. Né? Tem Tudo aquela um pouquinho. história também, né, professor? A questão do mérito, né? Eu Exato, lembro quando eu era aluno, ela tinha disputa na hora do intervalo. Disputa porque, eu quero ir jogar a bola no campo de areia. Pra jogar bola no campo de areia, você tem que estar na série tal. Eu quero ir jogar basquete. Então você tem que correr e você o precisa parque, pegar a lá eu bola. tenho 2 parques. Sim. O parque de trás, que tem os brinquedos eletrônicos, tem pebolim, tem aquela parte que tem que ter, mas é para o ensino fundamental, que são as crianças de 6 anos acima. Né? O parque do infantil não, é com grama sintética, é a quadrinha do futebol, é o brinquedão, a piscina de bolinha. Tem que ser diferenciado, a gente tem que dar essa diferença, Sim. né? E eles gostam dessa competitividade. Então, nós criamos, né, nós temos projeto que nós chamamos de Amigos dos Vegetais.
né? Então, tem algumas escolas que já fazem, tem outras que a gente vai começar agora em 2016. Então, cada vez a gente vai aprimorando. Então, tem essa competição. Então, aquele aluno que comeu na turminha, então é por turma, aquele aluninho que comeu todos os vegetais do dia, a professora vai marcando. No final do mês, a gente conta quantas vezes aquele aluno, né, quem foram os campeões, de primeiro a terceiro lugar. E a gente premia com a estrelinha, tira foto, põe no painel. E eles adoram, né? Isso para eles é uma coisa assim, poxa vida, eu sou o campeão. Né? Então aquilo vai trazendo para a convivência, vai trazendo para que ele conheça o sabor, a textura. Porque também tem uma questão, quando a criança é muito novinha, as mães têm mania de fazer a papa, só quer dar para a criança papa. Não pode fazer dessa forma. A evolução, a criança precisa ter uma mastigação, então você precisa amassar. Então a criança precisa conhecer o sabor, o cheiro, a textura. Então ela precisa conviver com tudo aquilo. Então o que a gente vê muito hoje? Quando os pais vão procurar uma escola, eles procuram por N motivos. Boa localização, tem que ser perto da casa dele, ele vai olhar as instalações, então tem que ser uma escola que esteja bem pintada, que tenha tudo conservado, enfim, a proposta pedagógica. E aí ela pergunta do cardápio, né, Carol? Sim. Aí ela pergunta do cardápio e aí ela quer ver o cardápio. Como é que é a alimentação? Mas as pessoas se contentam muitas vezes em ver o cardápio apenas. Não sabe os projetos que a escola tem, como que a escola interage com as crianças, como que é apresentado esses alimentos para as crianças, porque ela fala, mas engraçado, ela come na escola, mas não come em casa. O que vocês fazem, né? Então existe todo um projeto por trás daquilo, um envolvimento com a criança, tem treinamento de manipulador, porque o manipulador ele não só faz a comida com amor, né? Ele tem que ter técnica para fazer e ele para apresentar aquilo para as crianças. É muito Isso difícil. é um detalhe importante. Exatamente, que Como em é que a casa coisa a gente a mãe né? tem a mania de embutir, né? Vamos, que nem a Mariana falou. Sim. Então é a papa, então a gente põe tudo no prato, amassou, embutiu, escondeu, a criança comeu. Mas ela não sabe o que ela está comendo. Não sabe o que ela está comendo, né? Então fica difícil você falar, filho, você come salada, mas o que é salada? Né? Então é a forma de apresentar isso, a gente aprendeu muito com a Mariana quando ela veio trabalhar conosco. Porque assim, tinha aquela história da criança não come a cenourinha? Vamos dar escondidinha. E a Mariana, não se esconde nada, nós vamos fazer ela se interessar pela cenoura. E daí vem as aulas de educação alimentar, que é super importante, é um projeto muito legal e vale a pena a mãe conferir se tem mesmo, porque assim, faz a diferença, na hora da alimentação faz a diferença. E aí você apresentar de uma forma diferente, para a criança é legal, você faz carinhas, você faz desenho, aquilo atrai a criança a ter um prato colorido, a ter um prato, porque a gente come, na verdade, primeiro com os olhos, a salada né? é um prato colorido, né? Se Exatamente. souber apresentar direitinho. Exato, você põe lá bonitinho, faz o cabelinho, nossa, eles adoram. E aí comem. a gente comem. Aí você fotografa comendo, a mãe fala, não, mentira. Aí hoje em dia, nas redes sociais, a gente volta aquela tecnologia. Então a gente tem Facebook, tem tudo isso. Então a gente fotografa, põe pra mãe, a mãe olha lá e fala, fica encantada. Meu Deus, meu filho tá comendo. Mas por quê? É a forma de você fazer. E isso a mãe tem que se atentar. Só quem vai saber fazer é uma profissional. Então a escola tem que ter uma nutricionista, ela tem que ter um projeto dentro. Não é só um cardápio, um simples cardápio, não. Você tem que ter a nutricionista, você tem que ter alguém que te faça essa assessoria, que assessore suas professoras, os seus manipuladores, todo mundo, a fazer, porque é um trabalho conjunto. Sim. Que aí você começa ele na escola, a criança gosta daquilo e, claro, conscientizar os pais, que muitas reuniões, né, Mariana? Então você muda o adulto, você muda o novo adulto. Então naquelas reuniões para os pais, reuniões para os profissionais, né? Porque com a criança a gente já atua todos os dias. Mas toda semana, né? Porque elas têm aula de educação alimentar semanalmente, cada turminha. Mas os pais vão... Então, não são todos os pais que vão, né, infelizmente, por isso que eu falo, quer dizer, quando eles chegam, eles pedem o cardápio, aí depois, a gente faz avaliação nutricional, acompanhamento semestral com as crianças, nós avaliamos a reserva proteica, a reserva de gordura corporal, então a gente manda um bilhetinho na agenda para os pais, quem tiver o interesse, quem quiser vir buscar a avaliação, vai estar tal dia, tal horário. Alguns vão, a maioria, infelizmente, ainda não vai. Por isso que eu falo que as pessoas falam muito e fazem pouco. As pessoas têm que procurar mais. Então, a gente vai lá... Mas não é isso, sabe o que acontece? A gente está vivendo num mundo em que as pessoas não têm mais tempo. Então, mas não tem tempo para o filho, que é o seu maior tesouro, né? Elas abandonam o filho e relegam
pro colégio. Terceiriza. Isso, E aí a gente terceiriza um tenta, problema. mas é isso que eu falo, o pai tem que estar atento porque ele tem que tomar cuidado, que não basta só olhar o cardápio. É o que eu ia falar, Ele tem eles que ver o quê? esquecem que a complementação de educação é em Sim, casa. sim, o que ele tem que ver? Tem o cardápio? Nós temos o cardápio, mas e como é que é feito esse cardápio? Como é que ele é aplicado? Se a escola tem todo esse processo que nós estamos falando, legal, tá bacana, seu filho tá bem atendido, mas se não tiver, gente, E vai tem por uma água questão, abaixo. tem mães, eu Não entendo, funciona. por causa da alimentação saudável, elas querem assim, mas só tem um dia de integral, porque a gente tem um dia do suco vitaminado, onde a gente faz um suco com alguma verdura, um suco bem maluco, a gente põe nomes diferentes, né? A gente tem o dia do integral, enfim. Mas por que só uma vez? Não tem mais. Porque, gente, a escola é uma instituição, a escola é uma empresa, né? Ela tem uma proposta pedagógica, ela tem uma vertente. Então, não dá para ela ficar comprando ou fazendo tudo de acordo com que, né? Tudo integral. Nem todos os pais querem tudo integral e para a escola existe todo um custo que é envolvido cardápio e tudo mais. Então a gente faz a medida do possível, tenta melhorar ao máximo o cardápio da escola. E o principal, gente, não é só o cardápio, é o como que o seu filho está sendo conscientizado do que ele tem que comer. Isso é importante. Como que é essa cozinha? Existe um manual de boas práticas? Isso é aplicado? Existe treinamentos, registros de temperaturas, coleta de amostras? Como é feito? Você visita a cozinha, você abre a geladeira, então, enfim, você não sabe como que funciona. Então, quer dizer, eu olhei o cardápio, eu estou satisfeito. Teve um caso no ABC, há algum tempo atrás, acho que é questão de uns 2 meses, se já tem, teve uma intoxicação forte, que crianças foram para UTI. Então, foram muitas crianças da escola internadas e 3 crianças foram para UTI. Uma escola renomada, intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar. Diz que tem um cardápio ótimo. O motivo foi descoberto, não? Então, foi feita a avaliação, com certeza, do alimento que estava contaminado, mas isso foi publicado, foi feito vários posts, foi colocado bem no Facebook, uma escola renomada, uma escola que apresentava um cardápio assinado por nutricionista, mas quer dizer, muito provavelmente... Não tinha esse controle, né, Mariana? Será que ela tinha esses processos? Claro que a gente pode pensar também que existe boicote de funcionário, existe tudo isso, né? A gente não sabe, mas... tem que olhar, gente, tem que avaliar. Será que tem todos esses controles mesmo? Então, gente, um nutricionista na escola, ele não faz só o cardápio. Ele não faz só aulinhas de vez em quando de educação alimentar. Tem todo um contexto. E a escola que se preocupa como o seu filho vai se alimentar, como o seu filho vai aprender, porque isso faz parte para a vida dele inteira. Porque o hábito alimentar ele está formando agora, nessa fase. Né? Na parte bem infantil, pré-escolar, é a hora que ele está formando os hábitos. Se faz nessa fase, assim? nessa fase. É ali que ele vai definir. Meu pai me obrigava a comer carne e peixe, eu não como. Porque você era obrigado Porque era antes. obrigado. Traumas, gente. Por favor, não obriguem a criança a comer nada. E outra, querem que a criança coma uma quantidade, a criança come pouquinho. A gente começa dando uma colher de sopa, depois 2, depois 3. São porçõezinhas separadas. Então, dê um prato com porções menores, colorido, tudo separadinho, para que ele consiga discernir tudo aquilo. E depois aquilo vai aumentando. 2, 3 anos, é isso? Mais pra frente. Não, a partir dos 6 meses, quando ele já está saindo do leite materno exclusivo, ele vai com as papas, né? Sim. E aí aquilo vai evoluindo, então quando ele tiver com 1 aninho, mais ou menos, ele já está comendo a comidinha mesmo, tá? Mas antes disso a gente vai fazendo amassadinho, vai colocando, sim, né? Mas na escola, a criança, quanto mais cedo ela for para a escola, mais ela se desenvolve. É mesmo? Mas ela se desenvolve, com certeza, ela desenvolve. Logo no em tudo. A gente brinca, começa o aniversário e vai embora. A partir de 4 meses. Você pode, é notório a diferença de uma criança que, de repente, entra na escola aos 4 anos de idade, que hoje a lei é essa, né? Ela nos obriga a isso. A partir dos 4? A partir dos 4 anos. A nossa legislação diz isso. E uma criança que está na escola desde os 4 meses, por exemplo. É notória a diferença. Em tudo, na questão alimentar, na questão de tudo, na questão do desenvolvimento, é muito importante o convívio. Na família, eu tenho 2 sobrinhas de 5 anos que elas entraram com 6 meses na escola, elas falam 4 línguas, falam mais língua do que eu. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, a gente faz uma paradinha e voltamos na sequência aqui do nosso painel regional, já já. Estamos de volta, segundo bloco do nosso painel regional, falando sobre educação e nutrição, especialmente infantil, né? Mariana Imbeloni comigo aqui, nutricionista, Aldo Neto colaborando com a gente aqui, companheiro Aldo, e também aqui à minha direita, com prazer recebendo a Ana Carolina Ariano, empresária, né, na área de educação, não é?
A Dani está acompanhando essa conversa toda também, Daniela Fiscarelli, acompanhando também a nossa equipe de produção. Eu queria perguntar aqui para Mariana, né, saber dela exatamente o seguinte, gerômica nutricional. Nutrigenômica. Nutrigenômica, é isso? Nutrigenômica e nutrigenética. Nutrigenômica e nutrigenética, é isso? Isso. Tá certo. Então, nutrigenômica e nutrigenética. São duas especialidades, é isso? É, uma especialidade, uma especialização, né? Para estudo do DNA. Então, nós vamos, nesse estudo, a gente vê como que o seu corpo absorve determinados nutrientes, todos os nutrientes, na verdade, né? Porque a gente não pode esquecer também que o nosso DNA é uma proteína, né? E a nutrigenética é para saber como que o seu corpo responde. Então, como são absorvidos, o outro como o seu corpo responde a isso. Então, hoje a gente sabe que a gente tem que ter uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, mas como que você absorve, né? As pessoas são diferentes, nós estamos no mundo dos diferentes, né? Então, existem essas diferenças, eu absorvo de uma forma, ele absorve de outra, e esse estudo é para saber as reações, né, e as diferenças, né, que é o que a gente chama de polimorfismos, que são essas diferenças dentro do DNA. Muito bem. Aldo Neto, pois não, Aldo? Esse estudo do DNA ajuda, por exemplo, você definir que tipo de alimentação uma criança tem que ter? Perfeito, qualquer indivíduo, tá? Então, qualquer indivíduo pode ser estudado, pode ser feito um exame de DNA. No caso, eu faço no meu consultório um teste de DNA através de saliva e aí a gente consegue ver como que é absorvido dentro do organismo daquele indivíduo determinados nutrientes. Então, você metaboliza lentamente a cafeína, você metaboliza lentamente o folato, como que funciona a sua absorção de vitamina C, né? Ômega 3, no caso, você tem tendência a ter triglicérides alto. Então, alguns nutrientes, né, o perfil do cliente ele pode ser traçado de acordo com essa absorção. E aí isso é uma ferramenta para que a gente consiga personalizar mais um cardápio. Então, uma criança que os pais gostariam de já saber, já de traçar como que ele absorve determinados nutrientes, fica muito mais fácil, porque, vamos supor, vou dar um exemplo. Se você é um metabolizador lento de folato, você mantém o nível de folato no organismo mais baixo. Folato é vitamina do complexo B. Vitamina. Tá? A B9. E aí você tem esse folato baixo. Você eleva um item que chama homocisteína, tá? Você eleva a homocisteína dentro do seu organismo. Com o passar do tempo, a longo prazo, você vivendo dessa forma, onde você não está consumindo uma quantidade de folato adequada, porque você é um metabolizador lento, você mantendo essa homocisteína alta muito tempo no seu organismo, isso pode ser um gatilho para um derrame cerebral ou para uma doença cardíaca, e isso a longo prazo. Muitas pessoas, né, acontecem de ficar mais doentes depois dos 50, 60 anos, e muitas vezes pode ter sido por uma má alimentação. É claro que a gente tem fatores ambientais, né, residindo sobre o indivíduo, que seria o estresse, com quem ele convive, como ele senta para comer, se ele está num ambiente que está agitado, tudo isso conta. Mas se você consegue identificar isso, você recebe uma tabela, né, de alimentos que contêm mais folato. E dentro do seu dia a dia, nós vamos colocar, né, no seu planejamento alimentar, alimentos que tenham mais quantidade de folato. Então, essa criança, ela já vai desde novinha crescendo, já habituada a comer esse tipo de alimento, porque ela sabe que ela é um metabolizador lento daquele nutriente. Muito bem. Realmente a explicação aprofundada aqui da pessoa. Uma aula, na verdade. Estamos aprendendo hoje. Aprendendo um pouquinho mais. Voltando à questão da educação, essa questão que envolve os pais, a preocupação com os filhos, o acompanhamento dos filhos, enfim. Essa questão que a gente debateu, o Aldo chegou a levantar no bloco anterior, eu falei da terceirização, da educação. Enfim. Você sente muito esse problema, não? Na verdade é uma realidade. O pessoal deposita a criança lá, então não é que não gosta do filho. Não deposite, é questão mas do assim, tempo escasso, hoje em dia, os dois trabalhando. Exatamente, o pai trabalha, a mãe trabalha, hoje em dia não tem mais aquela coisa da mãe em casa, então a mãe trabalha fora. A avó, muitas vezes, hoje as avós também não estão mais aí, então elas também trabalham. Então assim, vai para a escola.
Então, por isso daí a gente fala, gente, na hora de escolher uma escola, pega uma escola completa, porque teu filho vai ficar o dia todo ali. Então, ele tem que ter, claro, tem que ser uma escola boa, tem que ter um bom projeto, mas assim, hoje a gente se sente na responsabilidade não só de ensinar. Então, a gente não ensina só o pedagógico. Então, é o pedagógico, é a educação alimentar, são os hábitos que você tem. Você participa de tudo. Na verdade, por exemplo, lá no nosso caso, eu trabalho muito com o período integral, que a gente chama. Então, a criança entra às 7 horas da manhã. Que é legal, ideal, né? Sim, sim. Então, a mãe deixa às 7 horas da manhã e vai buscar às 7 da noite. Então, quer dizer, essa criança ela vai tomar o café da manhã comigo, ela vai almoçar, ela vai tomar lanche, ela vai jantar. A mãe não leva nada para a escola, não pode. Imagina, a Mariana nem deixa entrar nada de fora. Mariana não, né? Só faltava, né? Justamente para a gente ter esse controle do que come, imagina. Né? Então, assim, e aí como fica o dia inteiro com a gente, então a gente tem que ocupar essa criança, porque hoje em dia a molecadinha também tá pra frente. Então você coloca suas atividades extras, então você vai colocando coisa para eles fazerem. Então, realmente, terceiriza. Então, hoje, se a gente colocar, a escola não só ensina, a escola educa, a escola vira lá para nós, a gente fala que nós somos a segunda família deles, né? Então, assim, a gente já se sente da família. Não deixa de ser, né? Evidentemente. Exatamente, a gente já se sente da família. Você vai nas festinhas de aniversário, você convida para suas festas, então, assim, a gente tenta dar essa troca porque é o que a criança precisa, né? A criança nessa idade, principalmente os menorzinhos, eles precisam dessa atenção. E eu acho que o nosso diferencial ali está ali. Então, eu conheço cada pai, cada mãe, eu que matriculo, eu que cuido, eu estou ali no almoço. Se não comeu, por que não comeu? Vamos ligar para a mãe. Hoje em dia, né, temos WhatsApp. Ligo para a mãe, mando um WhatsApp, manda uma foto. Se comeu, a gente manda para a mãe, porque a gente sabe que a mãe, ela não fez isso porque ela quer, ela precisa trabalhar. Então, a gente tenta agradar também esse pai, a gente manda videozinho, a gente manda foto, para ele também tentar participar do dia a dia do filho dele, né? E eu acho que hoje em dia a escola, ela tem que, a gente teve que se adequar e você tem que ter essa linha. Se não for por essa linha, eu acho que você não mais tá humana, completa. né? Tá um atendimento mais humanizado. Sim, tem que ser personalizado, não tem que jeito. ser. As crianças, elas chegam querendo atenção, elas chegam querendo amor, né? E, enfim, a gente tem que dar, porque você que está ali. Então, quando você atende aquela criança, você pensa, nossa, né, esse momento é a hora que eu tenho que dar toda a minha atenção, todo o meu carinho, porque e se fosse eu ou se fosse meu filho? Uma das nossas melhores recordações que a gente tem da infância é a escola. Então, se a gente não tratar bem, você pode estar traumatizando aquele indivíduo para o resto da vida. Então, tem que tratar bem, tem que dar a informação correta. Se a criança perguntar, tem que responder. Não pode falar, depois eu falo, depois. Eu sei que a gente tem um momento, assim, o dia a dia é agitado, mas a gente tem que parar para dar atenção para tudo que a criança está falando, tá? Então, isso é muito, muito importante e a gente faz isso. Eu acho que é isso que os pais têm que se atentar, né? Que a gente está falando, por quê? Agora é o momento de muitos pais escolherem, mudarem, né, os filhos de escola, escolherem escola. Sim. A gente nova chegando. Época, né? Então, por isso que é importante a gente falar tudo isso. Porque como que é esse ambiente ali? Você se sentiu bem acolhido quando você entrou, né? Todo mundo é educado, todo mundo sorri. As crianças, observe as crianças que estão na escola, elas são felizes, né? Elas estão brincando, elas estão sorridentes. Como que elas estão? Elas estão organizadas no momento da aula, elas estão concentradas. Então, tudo isso conta. A gente tem, cada escola, claro, dá um espaço pra gente, né? Mas no caso da Carol, a gente tem na escola dela uma sala de educação alimentar. Então, a gente ambientaliza aquilo ali. A criança entrou num outro mundo, né? E aí eles adoram, porque eles têm aula de tudo ali. A gente estava comentando antes de entrar, que eu nem lembrava mais disso, que a gente tem um aluno, né, Carol, que eu dei uma aula uma vez sobre salsicha. E aí a gente falou para ele como que era fabricada a salsicha, para todos eles, na verdade. Sim. E a Carol estava me relembrando. Excelente, né? Ótimo. Acabou, ninguém mais come salsicha. Quantos anos que ele tinha? Ele na época, ele tinha... na verdade ele estava... não, menos, ele tinha 5 anos, foi quando você começou. Hoje ele continua comigo, ele está lá, já fazem 4 anos, ele não come salsicha. Mas em lugar nenhum. Não come. E explique, dá uma aula e dá uma aula para quem vai comer perto dele. Não, e é muito então, olha legal. Que legal. Você vê como isso entra na cabeça, né? Claro que tem muitos que assistiram a aula. Isso é bom ou é um exagero que... Não, mas isso que eu ia falar agora. Tem muitas crianças que assistiram a aula e continuam comendo. Não é para comer.
Não, é que a gente não teve esse hábito. Olha, o cara vai assim. sair, vai um filminho, cinema, quer comer um cachorro quente. E aí? Não, Como é que Gente, faz? olha só, se for uma coisa... Não, quem já come, claro, pelo amor de Deus, gente. É o que eu falo para os meus clientes. A gente monta um planejamento alimentar e tem o dia para você poder ir fazer, passear. Você não vai também numa festinha junina, que normalmente tem Claro. essas coisas. Não vai, claro, gente, pode comer. Mas a questão é, se você está formando um hábito alimentar saudável, você tem que mostrar do que é feito cada preparação, cada tipo de alimento. E no caso... O Lucas, né? O Lucas. Que é o nosso Mas aluno, olha, ele posso falar, descobriu é de como era uma feita sala salsicha de e ele optou 10, por não 15 comer mais. crianças, ele é o único que não É, come. ele é o único. O resto continua comendo. Continuam né? comendo, mas Boa eles coisa, têm já Ele levou a consciência. pé, mas você vê, mas é a consciência, é você É. educar. Né? Educar. Isso tudo vai de educar. Agora, claro, cada criança absorve de uma forma. Sim, né? nós Cada temos ser humano alunos. É único. Depende muito do convívio em casa. Então, depende do que os pais estão oferecendo. Então, tem alunos que têm sobrepeso. Aí você já começa a observar, até quando você vai apresentar determinados grupos alimentares, quem conhece mais o que. Aí você já descobre como é que é em casa. Mas, fora isso, no caso do Lucas, da salsicha, que os outros continuaram comendo, né? Ele não, Come ele só não, ele optou Tadinho. por não comer nada. Os outros comem, mas eles comem conscientes que eles estão comendo errado, então eles já sabem que eles também têm um limite, Exato, né? é. E além disso, né, além desse limite, os pais mostram muito nas reuniões, né, Carol? Eles falam, principalmente para a Flávia, que é a coordenadora pedagógica, eles contam, falam, olha, eu coloquei no carrinho, e aí falou, peraí, por que você está comprando isso, mamãe? Deixa eu ver. Aí ele vai no rótulo, Sim, isso é e muito ele olha se a quantidade da gordura se não saturada, se tem gordura trans, sódio. Então, quer dizer, porque ele já é conhecedor do que vai ser um bom alimento. Então, gente, isso sem sombra de dúvidas forma um indivíduo com bons hábitos alimentares. Então, tudo isso tem que ser avaliado. É isso que eu fico assim, chocada, às vezes, E que é as tão pessoas mais- se preocupam só com o cara. Aí fala assim, ai, meu Deus do céu, mas deu leite com achocolatado pro meu filho na escola. Ué, Aí Mas você pode não, olha, pode. não, e aí você Coca-Cola olha... pode. Você entendeu? Aí Aí no você fim olha de todas as semana, outras aí tá lá no fim de a semana batata comendo frita do pastel, pacote. comendo pastel na praia e tomando coca, né? Não Gostosinho, tem jeito. final de semana. Mas é aquilo que a gente fala, nada como você aprender de pequeno. Sem Né? dúvida. Assim, se você aprender de pequeno, é tudo tão... Para nós, né, hoje, a gente mudar os nossos hábitos alimentares é tão difícil. E a gente faz, aí, principalmente a mulherada, né? A gente faz das tripas coração aí para manter forma, para isso, e é tão difícil. Poxa, se a gente já pode mostrar isso de pequeno, por que não? Agora, falando sobre a escola integral, né, Aldo? A gente que discute e debate muitas políticas públicas, essa coisa toda, é o sonho encantado, né? Uma noite de verão, um dia, as redes públicas do Brasil inteiro, né, no ensino fundamental e no médio também, né? Sim. É você poder ter essa capacidade, né? Mas você viu que coisa legal? Que agora vai ter tem uma lei que nas creches vão ter apenas alimentos orgânicos, né? Porque vão valorizar vão valorizar o quê? Um agricultor da redondeza, né? O que faz... A creche vai de 0 a 2? Não. Não, 0 a 5. 0 a 5. Tá. Então, vão ser alimentos orgânicos. Isso é até um projeto que eu também tenho para 2016, que eu gostaria de ter, né, juntar esses fabricantes, né, esses produtores que são locais, que nem toda agricultura familiar também é zero, né, agrotóxico, mas eles utilizam bem menos, porque muitas vezes os alimentos eles são praticamente totalmente contaminados por esses agrotóxicos. Então a ideia é colocar cada vez mais nas escolas e nas escolas particulares alimentos de origem orgânica. Então, mas que sejam num preço também melhor. Né? Porque se a política pública está conseguindo fazer, né? Por que a gente não... Está conseguindo? Não, vai colocar, vai colocar. O papel aceita tudo, o papel aceita Essa é uma tudo. questão dramática em termos Não tem jeito, de poder público no Brasil, infelizmente. Infelizmente. Vamos sair para o nosso segundo intervalo? Já já a gente retoma essa conversa interessante aqui sobre educação, sobre nutrição, enfim, voltamos em instantes. Voltamos na sequência aqui do nosso painel regional, este é o terceiro e último bloco desta conversa interessante, debatendo educação, debatendo nutrição, enfim, com a nutricionista Mariana Imbeloni conosco, o Aldo Neto ao lado dela, participando também com a gente, a Ana Carolina Ariano, empresária, não é, da área de educação, Daniela nos dando aqui o suporte, também participando desta edição do painel regional. Aldo Neto, por favor, abrindo este terceiro bloco, pois não, Aldo? Claro.
Eu queria saber a opinião de vocês duas quanto à grade curricular que o país hoje tem, entre ensino médio e ensino fundamental. Você acha que não precisa mudar um pouco o tipo de matéria que é passado para os alunos? Que acho que tem muita coisa lá que não é útil para o dia a dia e eles acabam chegando, principalmente na faculdade, não preparados para a vida, né? Nem para o mercado de trabalho, mas para a vida, para encarar a vida mesmo, né? Vocês não acham que o país precisa fazer esse debate em torno do currículo escolar? Na verdade, eu acho que muita coisa, principalmente se a gente for aí para a área pública, né, precisaria mudar bastante. Por exemplo, você falou, seria o ideal o período integral, né? Mas e aí, o que fazer com essa criança o dia inteiro na escola? Então, a gente tem que saber exatamente. Claro, né? Então você tem que ter uma estrutura, planejamento. você tem que ter atividades que hoje que é o que hoje a gente pede. Então são essas questões extracurriculares, atividades que hoje você põe xadrez, você põe robótica, você põe tanta coisa que vai preparar esse novo profissional que na nossa época não tinha. Né? Então hoje você tem tanta coisa para você dar para sua criança e você preparar um novo cidadão. Mas até nem disso, eu tive a OSB, Organização Social, que é a parte de cidadania, as crianças não aprendem cidadania. OSPB, né? OSPB. Organização Social e Política do Brasil. Não, e não existe. Hoje, por exemplo, aí chegam lá, não querem saber de política, mal sabem que é a política que influencia a vida delas. Que é tudo, Mas na verdade, você está dizendo que faz falta o SPB? Faz falta. Eu também acho que faz falta. Muito. Hoje em dia a gente tem lá, eu ensino, eles cantam o hino nacional, vai todo mundo para o pátio, eles sabem o que é o hino, todos os hinos, tem o dia certo, que isso hoje em dia não existe mais. Né? Então, quer dizer, o cidadão hoje não é mais patriota, ele não sabe nem muitos, quantos adultos você colocar, pede para cantar o hino nacional. Ele não sabe cantar o hino nacional nosso. Imagina fica no lá, 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 lá. Exatamente. As minhas crianças, a partir de 3 anos, forma todo mundo filhinha, vamos pro pátio, vamos cantar. Todos os dias? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. O que acontece é que Quando eu estudei era tudo não dia. era assim, poxa, era o hino do colégio, a bandeira, a bandeira, eram 5 hinos. Todos os dias? Todo dia. Já era uma enrolação danada também, Alda. Não. A gente cantava na fila. Eu cantava, quando eu estudava, era na fila antes de entrar todos os dias. Eu estudei no falecido Colégio Santista, lá, a educação era rígida. Uma boa escola. Então, mas eu acho assim, esses cursos, realmente, quando você pega uma grade, né, fica muito a ver, né, a desejar. Inclusive nas faculdades, eu vejo muito pela minha faculdade a formação que está tendo hoje. Dúvida. Então, totalmente fora da realidade, né, do que você tem, assim, na parte prática. Eu sei que, obviamente, que faculdade dá muito teórico e tudo, mas falta uma administração ali diferente. Então, isso abre para o extracurricular, no caso das crianças e dos adolescentes. Então, é o caso que a Carol estava falando. Por quê? Se a gente dá uma aula pega um advogado, dá aula de direito, certo? Então ele pega essa parte e fala, principalmente dessas postagens de foto em Facebook, qual a consequência que você tem isso, né? Então como lidar com essas postagens, como que você manda fotos, então entra a psicóloga que já entra com uma parte de educação sexual, então às vezes a gente fala educação sexual, as pessoas ligam muito ao sexo. Não é isso, não. É muito mais. Um bebezinho... criança pode, com o celular, tirar uma foto pelada, mandar pra menina. Normal, eles acham normal mandar nude agora, né? Então tem essa questão dessa outra parte de educação. Então não só o português, a matemática, que é aquilo que a gente tem sempre, a química, a física, mas toda essa parte também de consequências, dos atos, né? Como que funciona hoje a legislação no nosso país? Então essa parte de direito, essa parte de psicologia, a parte de nutrição. Então existem hoje escolas que têm projetos que fazem extracurricular dessa forma, dependendo, claro, da faixa etária, né? Numa educação infantil, numa educação já fundamental 2, né? Você adequa ensino médio. Então, isso é que vai abrir, que eu acho que vai agregar a essa educação. Porque, claro, nós temos uma grade que a gente cresceu fazendo isso, né? Biologia, química, enfim. Isso daí a gente são ciências que, conforme também vão surgindo coisas novas, vão sendo agregados ao ensino. Mas para a vida, eu acho que a gente precisa de ter o extracurricular. Por isso que a criança está cada vez mais na escola em tempo integral. Porque se você tem bons formação, cursos... né, do cidadão. Exatamente. Né? Essa é a grande preocupação. Formação do cidadão e... Está faltando cidadania hoje para o brasileiro, lamentavelmente. Exatamente. Nós estamos assistindo uma série de coisas, sentados aí, olhando um para a cara do outro e falando, que agora, coisa né? triste, que terrível, olha que sujeito bandido, picareta, como é que é esse cara e tal.
Mas aí, os caras, os caras vão levando a gente no bico, e vão levando, vão empurrando a coisa. Há um ano que se fala disso, daquilo outro, e não se resolve absolutamente nada, né? Falta educação no Brasil, infelizmente. Muito, né? infelizmente. E a rede muito. particular, eu acho que não tem condição de suprir isso, né? Não tem, até porque a gente não consegue atingir a todos, né? Nem todo mundo hoje, infelizmente, tem condição de dar um bom ensino para o seu filho, porque custa. Né? Para você trazer tudo isso, isso custa. Então tem o pai e a mãe que conseguem, mas tem quem não consegue. E esse quem não consegue? E seria que é a nossa absurdo, rede. né? Que é seria direito constitucional. Exatamente, não pagamos impostos todos? Antigamente Pagamos as escolas eram tão tudo, por que boas, não? né? Então, seria a parte pública que, infelizmente, no nosso país, não vou dizer nem na nossa região, né? O nosso país deixa muito... O drama é nacional mesmo, infelizmente. Deixa muito a desejar. Se fosse numa determinada região, é mais fácil, né? Você fala, o que está acontecendo nesse, né? Não, e é muito difícil. Os governantes daquele estado é que não está cumprindo, os prefeitos daquela região é que não estão fazendo a coisa errada. Por isso que Mas a o gente, drama é nacional. por isso que a gente tem que Incrível. fazer sempre a nossa parte. Eu penso assim, né? A gente trabalha com uma filosofia assim também, né, Carol? A gente pensa no que nós podemos fazer para melhorar esse ambiente, esse local. Então eu não preciso esperar vir do outro. Eu deixo que venha de mim, porque o outro vai receber aquilo que é o bem. Se naquele momento ele não está entendendo, depois ele vai acabar fazendo com que aquilo se integre nele. Então a gente trabalha dessa forma, de uma forma que a gente só quer agregar sempre o bem. Então a gente está tendo uma coisa errada, a gente procura solucionar e não inflamar mais aquele problema. Então eu acho que se todo mundo tomasse postura dessa forma, não vou inflamar esse problema, eu vou resolver esse problema, eu vou te ajudar a resolver esse problema. E aí um ajudando o outro, a gente acaba melhorando pelo menos aquele ambiente que a gente convive, né? E no caso, a escola é um ambiente onde o seu filho vai estar, onde ele cuida do seu filho. Então, se você tem algum problema para resolver, não chega, né, brigando com 7 pedras antes de saber o que está acontecendo. A história sempre tem 2 lados. Então, a gente tem que ponderar um pouquinho antes de reagir. Né? Nesse tema que a Mariana levanta aqui, quais são as principais dificuldades, os principais problemas? A molecada briga entre meninos e os pais vão lá, acham, um sai com o olho meio... Não, hoje em As dia... coisas que acontecem assim ou não acontece mais esse tipo de hoje problema? Eles são hoje em pequenininhos dia, lá também, né? Não, mas hoje em dia... a molecada- Vai até o fundamental, né? Vai até o mas 5º eles são ano. queridos Mas eles ali. são... É porque vem com a gente de pequeno, é aquilo que a gente está falando, a gente vira uma família. Então a criança, por exemplo, o meu 4º ano hoje, que são crianças de 9 anos, eles são amiguinhos desde 2 anos. Então vieram 2, 3... Então ali já virou uma família, um dorme na casa do outro, um vai na... né? As mães já se conhecem, mas tem aquela mãe que isso fica sim, brava, o filho vai mordido, né? Chega em casa mordido, a mãe chega no dia seguinte querendo matar lá a tia Carol e a tia verdade. Flávia. O que aconteceu com meu filho? Meu filho foi mordido. E que faz parte, a gente sabe, né? Da idade mesmo. E que a gente está ali para poder explicar, para poder ajudar. Mas hoje em dia esses conflitos maiores já não tem mais. O problema é aquela velha história. O pai hoje terceiriza muito, então ele te cobra muito. Né? Então você está ali, ele quer. Só que assim, você também não pode cobrá-lo. Então você tem que resolver. Então eu terceirizo e você resolve. E se então, você der o troco e disser, olha, vocês precisam ficar mais atentos? Tem, mas a gente puxa muito a orelha. Puxo muito a orelha. Vários confrontos dos ali com pai, mãe, enfim. Puxo muito a orelha de pai e mãe. Quantas reuniões já não marquei com a Mariana de puxar lá, porque a criança não tem culpa. Então chama a mãe e o pai, olha, vem aqui, a Mariana Sabe vai o que lá, acontece puxa também? a orelha. Eu acho que é um grande problema que vocês devem ter, é a questão de cultura, né? Vocês dão uma educação para a criança lá, chega em casa, aprende que É cultura diferente, né? se você fingir que foi pênalti o juiz dá, tá valendo. Dá um exemplo aquela prático. É a história cultura do brasileiro de querer levar vantagem em tudo. Aquela história do amiguinho, né? Chega em casa, conta, principalmente o menino, né? Conta, pai, o amiguinho me bateu. Não, então vai lá, senta a mão nele, bate nele. Imagina, a gente não pode incentivar a violência nunca, né? Ah, mas Carolina, meu filho não vai ser saco de pancada. Não, pai. Aí você vai lá, puxa a orelha e fala, pai, não é assim que resolve. Né? Vamos ensinar, né? Vamos conversa com a tia. Então a gente puxa muito, né, a orelha de pai e mãe lá também. E para isso a gente tem também bastante profissional junto. Então a gente tem a Mariana, que é a parte da alimentação, a gente tem as psicólogas, as psicopedagogas, tem todo mundo para dar esse respaldo para a escola. Vocês defendem a tese de que se o menino tomar um supapo do outro, ele tem que fazer o quê? Pede desculpas, a gente vai avisar a professora. Não, mas aquele que tomou o supapo. Opa, a gente vai chamar o pai para conversar, para entender de onde está vindo essa agressividade, onde ele aprendeu. Não. Quem tomou? Quem sofreu a agressão. O menino sofreu a agressão do outro. Aquele que sofreu a agressão
O amiguinho vai pedir procurar a desculpa, professora. vai procurar a professora, o amiguinho que agrediu vai pedir desculpa e a gente vai ensinar ele vai que procurar não a bate. professora, quem está ali é responsável imediatamente. Difícil isso, hein? Mas é uma cultura. É você uma, vai é uma colocando na orientação cabeça. na escola. Não, é da escola. Na Pela escola. educação. É uma orientação na escola. Então, assim, lá Exatamente. na escola, nessa escola, funciona dessa forma. Por isso que eu falo, tem escola que quer, por exemplo, que tudo bem chamar de tia. Tem escola que tem que chamar pelo nome, não chama de tia. Vocês chamam como? Lá é Não, tia. lá é tia. tia. Mas Todo mundo eu tia. tenho outras escolas que eu atuo que, por exemplo, não, é professora Mariana. Tem escola que é bilíngue, então é Miss, Miss. entendeu? Verdade. Então a É que gente tem cada cultura. uma tem uma Eu cultura. estava outro dia aqui mesmo na universidade pegando elevador, entrou um aluno universitário pedindo para a assessoria, tia, é no andar tal. Da Já assessorista. numa universidade, né? Entendeu? Então, assim, isso da briga Essa coisa lá. pega, né? Isso da briga lá funciona assim. Você brigou? Você foi agredido? Claro. Né? Tá errado, você sabe que isso não pode. Então você tem que ir. O Exatamente. agredido já imediatamente ele tem que procurar. E é assim, gente, qualquer responsável, se ele está na cozinha, é a tia da cozinha. É a merendeira, aconteceu, é quem está auxiliando. Qualquer um, quem tiver de responsável do lado, ele tem que já estar acionando. Essa é a orientação lá nessa escola. Claro que cada escola, a gente tem claro. uma orientação. E outra também depende muito do tamanho da Não, escola. eu nunca vi também nenhuma escola. Meus filhos passaram por vários. Eu passei por uma escola, acho que só. O Aldo, acho que uma só também. Não, foram duas. Duas, né? Eu fiz Não foi expulso, não, né? segundo técnico de publicidade, também no falecido Instituto Educacional Luiz de Camões. Luiz de Camões. Bom, mas eu nunca vi nenhuma escola orientar diferente do que vocês estão falando. Sim, sinceramente. claro, não pode. Os pais Agora, orientam, os né? pais Diferente, orientam. não tem Eu jeito. aqui Mas a gente está ali tenho para um aqui, corrigir. né, A que gente orientava, corrige a eu orientei criança, a gente diferente. corrige o pai, a gente corrige a mãe. A gente não se cansa. Até porque a gente tem muito amor no que a gente faz. Então, assim, ensinar é muito Não, eu acho que é prazeroso. correto. Senão você vai difundir ali uma guerra. Sim, né? pelo Uma amor de guerra, Deus. o outro devolve e tal, não sei o quê. Não tem como. Mas em casa acaba sendo diferente, porque você não vai admitir que o seu filho, né? Mas Saia já por vem de baixo. cá, aquela velha claro. história, é a cultura, vem de É a casa. A cultura gente tem aí, que ó. ensinar já desde pequenininho que não tem problema que apanhou, desde que você saiba que não pode bater. Exato. Né? Então vamos conversar com a tia, porque da próxima vez o amiguinho não vai bater, porque nós vamos ensinar o amiguinho que não pode bater. Isso é um problema, né? A criançada tem essa complexidade toda. Sim. Bom, estamos chegando no finalzinho aqui do painel regional, no minutinho final. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, né? Se fossem todas assim, né, Aldo? Os programas assim, interessantes, né, com as pessoas soltas, tranquilas, Molezinha. passando dicas, informações importantes ao telespectador, não é? É sempre fácil e tranquilo, o assunto é bom. Mariana, obrigado, Muito sucesso, viu? obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de passar as informações. A gente aprende também, todo lugar que a gente vai, a gente aprende um pouco, não só Nós é que ensina. aprendemos bastante aqui. Obrigada. Obrigado, Mariana. Carolina, obrigado também, viu? Obrigada pela participação. Eu convido a todos, o Colégio Ariano está na ponta da praia, quem quiser dar um pulinho para conhecer. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, obrigado ao Aldo, que participa também conosco normalmente. A Dani está sempre com a gente de segunda a sexta, não é? Você sabe, não é? Um painel regional, de segunda a sexta, 1h30, programa sempre inédito, normalmente ao vivo, diferente do que foi hoje, programa gravado, né? Nesta época, na resta final do ano, e a reprise sempre às 8 da noite. Obrigado, tchau.